Fala galera, estamos aqui no mais um episódio do Pod Mais Brasília e hoje estamos com uma pessoa especial, um amigo, uma pessoa que, rapaz, tem feito a diferença em Brasília e no Brasil, tá? Nós estamos hoje aqui entrevistando Pedro Pôncio, um ex-MST, olha só que coisa interessante, um ex-MST. Você de Brasília hoje vai saber a história de um ex-integrante do MST, o que significa esse movimento sem terra, que muitas vezes a gente confunde as coisas. E hoje nós vamos estar aqui conversando um pouquinho com ele. Ele já tem 244 mil seguidores na rede social dele, e eu tenho acompanhado ele, e eu quero apresentar para vocês hoje Pedro Pôncio. E aí, meu amigo, tudo bem? Marcelo Isidoro, toda a galera aí do Pod Mais, satisfação em estar aqui. E tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Vai ser incrível, cara. Vai ser incrível. E eu já queria começar batendo um papo com você aqui. E eu queria saber quem é Pedro Pôncio. Bom, Pedro Pôncio, acima de tudo, é um filho de Deus, né? Alguém que entendeu que é filho. É esposo da Jéssica Pôncio, né? E alguém que também entendeu a sua vocação para a política, diante da soberania de Deus, que permitiu que eu passasse 10 anos quase em um acampamento do Movimento Sem Terra na minha infância, que construiu a minha história, apesar de toda a pobreza, apesar de todo o sofrimento. É uma história que representa a vida de vários brasileiros, mas que, apesar de todo o sofrimento, a gente entendeu que tudo isso culmina numa responsabilidade também de fazer a denúncia, de expor para as pessoas o que é o Movimento Sem Terra. Eu que estive lá dentro, conheço os bastidores do movimento. Hoje eu posso olhar para o Brasil e mostrar essa exploração da miserabilidade alheia de pessoas pobres, vulneráveis, pelas mãos do Movimento Sem Terra. E hoje é o que eu tenho feito. A denúncia da exploração e também a denúncia da ideologia que alimenta o DNA do Movimento Sem Terra, que é uma ideologia sobretudo satânica, maligna e que faz muito mal para o nosso país, para a nossa cultura, e hoje tem sido a minha luta. Caramba! E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Pedro. Você ficou no Movimento Sem Terra, você entrou com 11 anos e saiu com 20, ou você ficou lá desde que nasceu? Como é que é essa história aí? Então, eu venho de uma família extremamente pobre, e quando eu falo extremamente, a maioria das pessoas não sabe o que é essa extrema pobreza. A pobreza, ela é uma condição, né, temporária na vida de alguém, mas a extrema pobreza, ela é, sobretudo, a incapacidade de sobreviver. Então você está cada dia lutando pela sobrevivência, você pensa com o estômago. Meus pais, com 3 filhos para criar, desempregados, pai alcoólatra, envolvido em muita agressão, em muita violência, humilhação para a nossa família. Minha mãe evangélica, levando os filhos à igreja, porque encontrou na igreja um amparo social, com a cesta básica, um apoio psicológico, o apoio social que realmente a igreja é quem faz no Brasil. Então a gente foi cooptado pelo movimento. Eu tinha 11 anos de idade, né? Fomos cooptados pelo Movimento Sem Terra para fazer parte do movimento, na perspectiva exclusivamente de alguém que precisa sustentar a sua família e não tem condição. E o MST promete para você que você em poucos meses vai conseguir uma terra para plantar. Olha só. E que durante esse período ele vai te sustentar com cesta básica, com projetos sociais do governo. Então essa é a forma, a porta de entrada para que essas pessoas vão para esses acampamentos. Entendi. O resultado é que eles não entregam essa terra e você fica ali durante 1 década, 2, até 3 décadas. Eu já conheci pessoas que estavam há quase 30 anos dentro do movimento, aguardando essa terra que nunca chegava. E o resultado é, mais uma vez, exploração da miséria, da vulnerabilidade e a transformação dessas pessoas em massa de manobra política, que isso é uma das coisas mais terríveis, né? Porque você pega literalmente milhares de famílias e transforma elas em massa de manobra, como se a vida delas não valesse nada, mas a mão de obra delas para cometer atos terroristas, depredação do patrimônio público, invasão, crimes, para isso elas servem para o movimento. Elas são realmente uma ferramenta para uma finalidade, e a finalidade do movimento é fazer uma revolução socialista no Brasil. Caramba, cara, que incrível essa questão. E assim, muitas pessoas ouvem falar do MST pela televisão,
né, por livros, mas o que é o MST hoje? Para as pessoas entenderem de Brasília e do Brasil, que muita gente não entende, o que é o MST de verdade? Se você for ao site do MST, Marcelo, lá vai estar escrito que o MST organiza os trabalhadores do campo, né, para dentro de uma democracia popular, para que seja feita uma reforma agrária, né? Então eles vendem para as pessoas a pauta de que o movimento defende o pobre e que quer criar uma verdadeira reforma agrária, organizando os trabalhadores no campo que querem terra para trabalhar e não tem essa terra. E aí colocam isso de forma muito bela, de forma muito poética. Mas presta atenção, primeiro, para que o MST fosse um movimento social, o que é um movimento social, Marcelo? Dentro de um Estado democrático de direito, as pessoas se organizam para obter direitos. Quando elas percebem que não tem, elas se organizam com suas pautas em comum e vão até o Estado reivindicar o que elas querem. Elas querem moradia popular, tem movimentos sociais de moradia popular. Elas querem cesta básica, elas vão, se organizam e fazem protestos porque elas querem isso. Elas querem vaga na creche, na escola, elas fazem isso de forma orgânica. Um movimento social precisa nascer de forma orgânica. Pergunta, o MST surgiu de forma orgânica? Não. O MST surgiu a partir de um DNA, e esse DNA é das Ligas Camponesas, que foi um grupo terrorista no Brasil que tentou dar um golpe comunista em 1964. Um grupo armado que tinha ligação com a União Soviética. Isso é provado em documentos. Eu não vou entrar no mérito porque é uma longa história. Leia, por exemplo, 1964, o livro 1964. É um livro extremamente importante para compreender isso. Então, ele tem esse DNA. Então, a partir desse DNA, que aparentemente havia morrido em 1964 com a chegada dos militares, esse DNA permeou nas sombras das universidades do Brasil, até que em 1979, um sindicalista marxista chamado João Pedro Stedley, ele se infiltra dentro de um movimento cristão, falso cristianismo a propósito, que é a teologia da libertação, e ele instrumentaliza esse movimento cristão para interferir no campo e criar um movimento rural novamente chamado Movimento Sem Terra. Então eles promovem a primeira invasão em 1979 com a cara de cristianismo, com a cara de movimento cristão, mas o João Pedro Stedley, ele organiza aquelas pessoas de forma didática e promove essa invasão. Muitas pessoas não sabiam nem o que estavam fazendo, para onde estavam indo. Caramba. Então é um marxista que decide manipular pessoas pobres e vulneráveis para invadir uma terra, Fazenda Macalha, em 1979, e essa primeira invasão, ela é um start, um embrião, nas palavras do próprio João Pedro Stedley, ela foi um embrião de um movimento que surgiria em 1984. Terra produtiva. Exatamente, terra produtiva, Fazenda Macalha, que era uma granja produtora, e eles invadem essa terra, e aquilo é o embrião de um movimento que vai surgir 5 anos depois. Então, primeiro, não é um movimento social porque ele não nasce de forma orgânica. Ele nasce de forma estratégica, pedagógica e didática por um marxista que manipulou pessoas vulneráveis, pobres e despolitizadas. E esse DNA permanece até hoje. Então, o movimento se vende como alguém que quer fazer reforma agrária, mas ele não faz isso, sabe por quê? O INCRA é o Instituto de Colonização e Reforma Agrária. Reforma agrária a partir da colonização. Tem uma terra lá no norte do Pará, tem uma terra lá no Acre, que não tem população lá, então o INCRA ele vai lá naquelas terras devolutas, que são terras do governo, e ele deveria criar uma colonização, levar pessoas que querem produzir para aquelas terras. O MST vai para essas terras? Não. Eles querem pegar terras produtivas, querem atacar o agronegócio, querem atacar quem planta e produz nesse país. Quem trabalha. Quem produz alimenta 1,5 bilhão de pessoas no mundo, que é o nosso agronegócio, que coloca a comida na mesa de cada brasileiro. Então, o MST diz que invade terras improdutivas. Essa é uma das maiores mentiras. É só olhar nas matérias, nos documentos, no relatório da CPI do MST de 2023, a prova de que eles invadem terras produtivas, matam o gado, destroem as plantações, aterrorizam, sequestram, torturam os fazendeiros e ainda conseguem adquirir muito dinheiro do governo para fazer propaganda. Olha, a ponto de idiotas úteis acreditar nessa propaganda, pagar 150 conto num bonezinho do MST e dizer que é um movimento que ajuda o pobre, quando na verdade no campo eles aterrorizam as pessoas que produzem. Cara, impressionante. Você falou aí de
terra, que invade terra, mas eu já vi algumas coisas na televisão também, os caras pegando apartamento, entra dentro do apartamento, diz que o apartamento é deles, que não mora ninguém, que eles têm direito de morar naquele apartamento. Acontece muito isso também, né, na cidade, né? Por isso que eu sempre tento mostrar para as pessoas que MST não é um movimento, é uma ideia. E a ideia é marxista. Uma vez que você tem essa ideia implantada numa cultura, você começa a desestabilizar um país. O mesmo DNA do MST que invade terra é o do MTST que invade casa, é o do movimento Liberem os Bairros, lá MLB, Bairros Livres, alguma coisa assim, que invadem propriedades privadas também na cidade. É o mesmo DNA do movimento que invade mercados, que acham que os mercados são obrigados a dar cesta básica para essa galera, né? Quando, na verdade, o que eles estão cometendo é um crime. É esbulho possessório, é furto, enfim. Esse mesmo DNA é o marxismo. O marxismo revolucionário que está no DNA do Movimento Sem Terra, e eles acreditam que são soldados da Revolução Socialista. Olha só. E o que é uma Revolução Socialista? A revolução que eles querem promover no Brasil foi a revolução que aconteceu na União Soviética, quando o marxismo, os comunistas interferiram na produção agrária. O resultado foi, por exemplo, um genocídio em Holodomor, onde mais de 6 milhões de ucranianos morreram de fome, porque afinal eles querem implantar uma ideologia no campo que não existe. Capitalismo não é uma ideologia, capitalismo é um sistema de produção. Sim. É só isso. E eles querem atacar o capitalismo, atacar o sistema de produção, de trabalho, e isso é uma maldição, porque isso gera insegurança jurídica e insegurança alimentar para um país. Caramba. Esse grupo do MST, eu vi o seu Instagram, parece que já tem 186 mil pessoas, você falou em relação a beneficiados, tem alguma coisa nesse sentido, não tem? Eu acho que eu tava falando, nesse caso, do Pronera. Ah, do Pronera, isso. Teve uma matéria recentemente onde o Brasil se revoltou, né? 80 vagas de medicina para militante do MST na Universidade de Pernambuco. Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Isso viralizou, repercutiu no Brasil. Sim. E aí eu disse que essa denúncia eu já faço há muito tempo. E as pessoas não sabem que essa é só a ponta do iceberg. Não se trata de 80 vagas para medicina, para militante do MST. Se trata do Pronera, que é um programa que surgiu lá em 1998, né, que foi adquirido pelo Movimento Sem Terra, esse programa governamental, que basicamente ele dá bolsas de estudos para pessoas da área rural, ou seja, para os assentamentos do Movimento Sem Terra e outros. Só que o Pronera, ele tem algumas características, por exemplo, a metodologia. A metodologia eles chamam de pedagogia da alternância. Então o aluno lá só estuda 70% da carga horária e os outros 30% ele estuda em casa, digamos assim, praticando o que ele aprendeu. Você acha que um universitário, um estudante, militante do MST, vai estudar 70% na escola, na universidade, que ele já não estuda nada, fica lá discutindo, debatendo filosofia aleatória com o professor? Ele vai usar 30% do tempo dele para aprender alguma coisa em casa? Nunca. Ele vai fumar maconha e tomar cerveja. É isso. Então essa é a pedagogia da alternância, mais um Paulo Freirismo que eles implantam nessas universidades. E mais uma coisa, a forma de você adquirir essa vaga é apenas uma redação. Você não tem um processo competitivo como o Enem. Olha só. Simplesmente eu sou do MST, coloco o bonezinho, vou lá, faço uma redação puxando o saco do movimento, né, pagando pedágio para eles, dizendo que o movimento é um movimento lindo e tal. Resultado, eles olham o histórico escolar, aprovam você na universidade e esse programa já formou mais de 200 mil militantes no Brasil. Caramba! Imagina, você não pagou pelos seus estudos, fez apenas uma redaçãozinha sem competitividade, você estudou 30% menos que um aluno normal, você ficou na sala de aula ao invés do professor depositar o conhecimento em você, porque ele aprendeu e você não sabe, que é o sistema que nos trouxe até aqui e que formou milhões de cientistas em todo o mundo, não. Paulo Freire disse que o professor não pode ser autoridade. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a conversar de baixo para cima, e a gente vai chegando no diálogo, ou seja, não faz merda nenhuma dentro de sala de aula. Fica debatendo assuntos inúteis, não aprende nada técnico, e essa galera que se tornam médicos, que se tornam professores. O próprio João Pedro Stede, ele diz que em Cuba e Venezuela, com esse Pronera, já formaram mais de 600 médicos. Eu vi. Aí você acha que o cara vai sair daqui pagando pedágio pro movimento, com o chapéuzinho do Movimento Sem Terra? Você acha que ele vai pra terra de Che Guevara e Fidel Castro só pra estudar medicina? Não, nunca. Então você acaba formando militantes. Você
Basicamente, o movimento tá usando o dinheiro público, o dinheiro do trabalhador, que não existe dinheiro público, tá pegando o seu dinheiro suado e tá financiando, comprando militância a partir de diplomas nas universidades do Brasil. E a gente tem essa gama de militantes com o bonezinho do MST. Você não sabe o porquê. Eu te explico. Pronera. Caramba. Então quer dizer que o movimento do MST, ele não produz nada, mas quer pegar de quem produz. Exatamente. Isso que é, o que ele produz é terra improdutiva. Onde ele chega, a terra fica infrutífera. Fica arrasada. Exatamente. Fica arrasada. Os assentamentos do MST são verdadeiras favelas rurais, né? Não há vida, não há prosperidade naquele lugar. Caramba. E quando foi que você abriu os olhos para essa questão do MST? Quando você... Eu vi você contando uma história que você comprou a primeira bicicleta. Sim. Não é isso? Que você viu a carteira de trabalho e tal. Me conta um pouquinho disso aí. Marcelo, até quase 20 anos de idade, eu nunca tive o prazer de entrar numa loja e comprar uma roupa. Todas as minhas roupas eram ganhadas, os sapatos eram maiores, tinha que colocar um papelão. Muita gente não sabe o que é isso, mas muita gente vai se identificar. Colocava um papelãozinho ali pra caber o pé dentro, para não sair do pé. Caramba. É uma vida miserável antes do movimento, uma vida ainda maior, uma vida miserável antes do movimento e uma vida ainda mais miserável depois do movimento, morando na lona, cozinhando a lenha, vivendo num barraco onde o seu banheiro é a floresta ou um buraco no chão com um pedaço de lona em volta. Uma condição miserável por quase uma década. Quando eu chego na cidade, que eu começo a trabalhar, meu primeiro mês de trabalho, que eu pego um salário, mais que um salário mínimo na minha mão, porque eu era servente de pedreiro, eu olho para aquele salário e eu falo, quer dizer que tudo isso aqui é meu? Porque eu trabalhei e eu posso comprar o que eu quiser com isso aqui? O que eu fiz? Comprei uma bicicleta. E aí eu fiz uma matemática simples. Eu olhei para os meus amigos que estavam lá trabalhando há já mais de anos. E eles andavam a pé e outro com uma bicicleta velha. E eu, com um mês de trabalho, comprei uma bicicleta nova. Olha aí. E eu entendi que a prosperidade é uma questão de mentalidade, de entendimento. É isso. Os caras não davam sangue. Eu vendia minhas férias para trabalhar depois, porque eu queria comprar uma moto, comprar um carro, comprar uma casa. E eu conquistei tudo isso trabalhando. Então, a partir do momento que eu olho, poxa, cheguei agora e já comprei uma bicicleta nova. Os caras não trabalham, faz um bico de vez em quando e tá numa vida miserável. Então as pessoas não querem coisas iguais, elas não são iguais e não vão dar o sangue e o suor para adquirir as mesmas coisas. Ou seja, o socialismo não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido você repartir de forma igual, porque as pessoas não são iguais, não trabalham de forma igual. Então naquele dia começou a cair as escamas dos meus olhos, mas a minha libertação completa, ela se deu dentro de um seminário teológico estudando a Bíblia Sagrada. A partir do momento que eu entendi o que era a teologia da libertação, que eu entendi o que eu tinha vivido no Movimento Sem Terra, e que a doutrina marxista, ela é uma religião, e sobretudo uma religião anticristã, porque para você implantar o marxismo, o comunismo, você precisa anular a fé. Você precisa implantar o materialismo. O materialismo é a ideia de que não existe eternidade, vida após a morte, o transcendente, nada disso existe. Tudo que existe é o que está aqui, o que é material, palpável, e que se eu quiser melhorar o mundo, eu preciso organizar isso aqui. Isso é progressismo. Acreditar que pessoas boas, iluminadas, como Lula, como militante do PSOL, que fala por mim, esse cara vai organizar o mundo e se eu seguir as ideias dele, ele vai criar o paraíso na Terra. Enquanto a Bíblia diz o contrário. Ela diz que o homem é pecador, que o homem é inclinado ao erro, que existe a lei de Deus para que o homem possa viver dentro de um padrão de moralidade e se organizar e a gente não se deteriorar uns aos outros. Por isso existe a moralidade, existem as leis de Deus, para que a gente não se mate, não roube a mulher do próximo, não furte a propriedade privada. Então, quando eu entendi que o marxismo ele é um anticristianismo, eu entendi que eu tinha que me posicionar. Quem eu era? Eu era o marxista que viveu nos acampamentos do MST ou sou um cristão? Não tem como ser um cristão de esquerda. E aí, quando eu decido que eu sou um cristão, eu começo a viver a partir do cristianismo, a partir da cosmovisão cristã, e eu renuncio o marxismo de uma vez por todas. Foi uma questão filosófica também para mim, mas que mudou minha vida, me trouxe um casamento feliz, me trouxe uma casa, me trouxe prosperidade e me trouxe bens materiais. Por incrível que pareça, quando eu abandonei o materialismo, foi que os bens materiais, a prosperidade chegou na minha vida. Caramba, cara, que história fantástica. Eu fico muito feliz vendo isso, porque a gente vê que realmente o MST, o grupo do MST é lindo, porque usa iPhone, carros modernos, e como é que eles dizem que vão dividir, mas os caras, é prosperidade para ele e pobreza para o resto, né?
Eu acho que essa é o que eles pensam, né? Marcelo, não deveria existir um cara que é de esquerda e é rico. O cara que é de esquerda, ele precisa ser pobre. Porque ele precisa dar o exemplo. Comprei um iPhone, paguei 10 mil reais no iPhone. Sim. Mas eu sou socialista. Eu preciso urgentemente vender esse iPhone, comprar 10 celulares de R$1.000 e distribuir com meus amigos. Eu acho que 1.000 ainda tá num preço muito caro, né? Mas tudo bem, vamos comprar uns 20 tijolinhos daquele e aí a gente vai ser comunista. Porque eu vou pegar pra minha família que não tem, pro meu amigo. Eu comprei um tênis de marca. Pô, o tênis foi, sei lá, R$1.500. Mas eu sou comunista. Eu vou vender e comprar 15 tênis de R$100. Então, é impossível ter alguém que é comunista, que é socialista, que é classe média ou rico. Tem que ser pobre. Porque é impossível você sair na rua e não encontrar a pobreza. A ideia marxista, ela vem de uma falsa narrativa cristã de que eles vão acabar com a pobreza. Quando, na verdade, Jesus disse para os seus discípulos, olha, os pobres vocês sempre terão convosco. É isso. E por que Jesus disse isso? Porque não era para combater a pobreza? Não. Jesus, inclusive, foi quem deu o exemplo. Mas ele está mostrando que existe um pecado no coração da humanidade, do homem, o pecado original. As nossas inclinações são sempre para o mal, sempre carregadas de vaidade, sempre carregadas de egoísmo, aonde é impossível, dentro dessa perspectiva da natureza humana pecadora, não existir a pobreza. Sim. Porque os homens sempre serão egoístas. E o remédio do cristianismo para a pobreza, para a miséria, é, primeiro, uma mentalidade cristã que vai colocar o trabalho não como um mal, como a esquerda diz, né? Ah, porque o trabalhador, a escala 6x1. Meu irmão, tem muita gente que vai para os Estados Unidos trabalhar em escala 7x7, porque quer prosperar e prosperam, se tornam pessoas prósperas, né? Então, não é essa mentalidade anti-trabalho que vai resolver o problema da pobreza. É uma mentalidade de resgate do trabalho, resgate da dignidade do trabalho. E entender que a pobreza, ela pode ser uma fase na minha vida e tá tudo bem. Eu não vou perder os meus princípios e valores porque eu tô pobre. Não, eu vou continuar trabalhando. Se eu fui injustiçado, eu vou orar ao Senhor, clamar por misericórdia, e eu tenho certeza que a Bíblia diz que o salmista diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós que somos cristãos, acreditamos que a pobreza sempre vai existir. E o remédio para a pobreza é uma mentalidade cristã que te coloca para trabalhar com dignidade, para ter a tua casa simples, mas com dignidade, criar os seus filhos apesar da sua condição financeira com dignidade e ainda assim louvando ao Senhor, entendendo que o próprio sofrimento faz parte da fé cristã. O sofrimento, ele é uma ferramenta de aperfeiçoamento. O próprio escritor aos Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Dentro da perspectiva cristã, nós entendemos que o sofrimento é uma ferramenta para nos moldar. E que se a gente continuar fazendo a coisa certa, buscando ao Senhor, trabalhando com dignidade, a prosperidade vai chegar. Então não é essa visão marxista onde você é vítima, o seu pai é um algoz, a sua esposa é um algoz, o seu patrão é um algoz, você é vítima de tudo. Não. Na fé cristã você não é vítima, você é o algoz. Você é o opressor de todo mundo. E para você redimir esse opressor, você precisa levar essa pessoa para a cruz e entender o que é redenção. É uma nova mentalidade que faz uma pessoa ser liberta desse movimento. Então, pelo que você está me dizendo aí, nós precisamos de trabalhar a base, que são as crianças, porque quem é um adulto hoje de 20 e poucos anos aí, para tirar ele desse movimento vai ser bem complexo. Então você está me dizendo aí também que a fé cristã é que vai conseguir mudar a mentalidade dessa galera do MST. É isso? A fé cristã não é a melhor forma, é a única forma, Marcelo. Porque o esquerdismo é uma religião. Vamos lá. Nós precisamos entender quem é o homem, antropologia. O homem é um ser que nasceu com a necessidade da eternidade. O coração do homem clama por Deus. O filósofo Dostoiévski, ele disse que dentro de cada ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. E as pessoas hoje elas estão tentando preencher esse vazio com as drogas, e aí pedem liberação das drogas. Elas marcha da maconha, né? Marcha da maconha. Elas querem preencher com libertinagem, que elas chamam de liberdade, mas não é liberdade quando você desgasta o seu corpo na prostituição, quando você quer abortar uma criança dentro do seu ventre, quando você quer cometer atos de promiscuidade. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. É uma falsa liberdade que te prende a uma escravidão mental, física e espiritual. Então,
elas querem... essa é a ideia, a religião da esquerda. Existe um vazio dentro dessas pessoas, elas querem preencher com a droga, com a ideologia, não vai preencher. A única forma de você preencher esse vazio é com princípios, com valores, com a fé cristã dentro do nosso interior. Então a gente precisa resgatar a nossa juventude, o entendimento de que o que vai trazer a felicidade, a busca pela prosperidade, é uma mentalidade justamente o oposto dessa libertinagem. A verdadeira liberdade, ela está ligada à verdade e à justiça. Eu só posso ser livre se eu realmente sou uma pessoa justa. Exemplo, nós somos livres para ir e vir dentro da nossa Constituição? Dentro da Constituição, sim. Sim, eu sou livre para ir e vir. Mas a liberdade esbarra na justiça. Eu não posso, por exemplo, ir e vir dentro da sua casa. Por quê? Ela é sua. É a propriedade privada, sua, que é sagrada. Se eu faço isso, eu estou esbarrando na justiça. Eu estou sendo injusto com você. Então a liberdade, ela é algo que caminha junto com outros valores. A liberdade, ela é liberdade para viver a verdade também, né? Se eu estou vivendo dentro de uma perspectiva mentirosa, se estão me enganando a partir dos meus sentidos, eu não vivo liberdade. Se alguém está dizendo para mim, e é uma mentira, que eu vou encontrar liberdade nas drogas, isso não é liberdade porque ela está envolta em uma mentira. A verdade é um princípio que ela tem que andar junto com a justiça e com a verdade. E a fé cristã te prova isso. A fé cristã, ela nos coloca dentro de uma liberdade onde eu vivo a verdade, onde eu sei que eu preciso trabalhar, onde eu sei que eu preciso cuidar dos meus filhos. É uma liberdade com responsabilidade, onde eu sei que, ao invés de ficar lutando por direitos, eu vou lutar por responsabilidade. Por que as pessoas não querem casar mais hoje? Porque envolve responsabilidade. Envolve cuidar de um filho, sustentar uma casa, trabalhar, o homem ser protetor, provedor. Então existe uma série de valores e princípios que essa geração precisa aprender e é contra isso que eu luto. Contra a doutrinação das crianças nos acampamentos do MST e contra a doutrinação de jovens nas universidades. A minha pauta do MST, ela não é somente uma pauta contra a invasão da propriedade privada, porque tem muita gente lutando quanto a isso. Eu estou atacando a ideia central maligna que tem... seduzido a nossa geração de jovens a entender uma mentira como verdade e a gente precisa libertar essa galera também. Cara, muito bacana você falar isso daí. Outra coisa que eu achei bem interessante foi que você trabalhou com o pessoal do Brasil Paralelo, né? Parece que estavam fazendo a história lá do fascismo. Como é que foi essa experiência com você? Na verdade, foi o MST Terra Prometida, né? Um documentário fantástico da Brasil Paralelo, que foi o penúltimo lançado agora, depois veio a história do fascismo, e eu tive o privilégio de participar, dar o meu depoimento, e talvez a minha grande contribuição para esse documentário foi expor a parte ideológica. Inclusive, quero entregar para você aqui um presente, olha só, o livro A Face Oculta do MST, que embasou uma parte do documentário para mostrar como o Movimento Sem Terra surgiu a partir de um movimento falso, mas cristão, né, a partir da teologia da libertação, que foi infiltrado ou seja, agentes, espiões soviéticos se infiltraram na igreja, formaram padres militantes, criaram uma teologia totalmente anticristã, mas chamada de cristã, e criaram um movimento sem terra. Então a minha contribuição foi essa de denunciar a questão ideológica, né, de como o MST instrumentaliza a religião para manipular pessoas. Talvez seja um dos primeiros livros na história do Brasil a mostrar que o Movimento Sem Terra é também uma seita religiosa. E uma seita com todas as letras, mas o documentário foi incrível. Foi, para mim, o maior e melhor documentário da história do Brasil sobre o Movimento Sem Terra. Então, indico muito que as pessoas assistam MST Terra Prometida. E esse livro seu, as pessoas podem encontrar onde? Livraria? Como é que é feito isso aí? Cara, esse livro, ele é um livro que tem ajudado muito a nossa guerra cultural, né? Você pode encontrar ele na livraria do Nicolas Ferreira, livraria da Ana Campanholo, livraria do Eduardo Bolsonaro. Todas as livrarias conservadoras do Brasil têm hoje A Face Oculta do MST, Como Sobreviver aos Campos de Doutrinação, e tem também um livro de bolso que é O Mínimo sobre o MST. É uma série muito legal de assuntos importantes do Brasil, como o mínimo sobre doutrinação, o mínimo sobre anarcocapitalismo do Paulo Cogos, o mínimo sobre feminismo da Ana Campanholo, e eu tive a oportunidade de escrever o mínimo sobre o MST, que é um livro de bolso, que dá para você presentear alguém também. Se você for lá no meu Instagram, @PedroPonciosP,
tem o link na bio para você comprar a face oculta do MST. Cara, muito legal. E eu queria saber também como é que é essa amizade com o Nicolas, cara. Como é que você se tornou um grande amigo do Nicolas? Como é que foi isso daí? Marcelo, eu estava em Portugal. Mas antes de Portugal, me lembrei que em 2021 eu estava para ser ordenado pastor e ir para a cidade de Campinas junto com a minha esposa, né, uma vez ordenados ali, para plantar uma igreja. E de repente surgiu a política na minha vida como um tsunami que eu não esperava e nunca pretendi ser político. Mas quando a minha história se tornou pública e viral nas redes sociais, as pessoas pediam muito que eu falasse disso e eu comecei a denunciar e comecei a receber ameaça de morte de facções criminosas, do Movimento Sem Terra. Eu entendi que se estavam me ameaçando é porque eu estava fazendo a coisa certa. E o Espírito Santo queimava como uma chama no meu coração para eu fazer essa denúncia. Eu entendi que eu podia ser não somente uma voz política, mas também uma voz profética dentro da política. E a coisa aconteceu de uma forma muito intensa. O Bolsonaro me convidou ao Palácio da Alvorada, gravamos um vídeo, esse vídeo viralizou também. Poucos dias depois eu estava na Jovem Pan, e depois na Super Live, em grandes canais de comunicação do Brasil, a ponto de que quando eu pisquei, as coisas aconteceram muito rápido, eu estava em Portugal, morando em Portugal. E Portugal para mim foi um deserto, um lugar para entender se eu voltava ao ministério eclesiástico ou se eu de vez ia para a política. Então foi um lugar para entender a minha vocação, a minha missão, o meu tempo. E nesse tempo foi quando eu me aproximei do Nicolas e eu estava buscando uma resposta de Deus sobre se eu ia ou não para a política. E o Nicolas veio falar comigo no Twitter. Para mim foi algo realmente milagroso, porque o Nicolas, com a rede social dele exorbitante, já como um dos maiores nomes nas redes sociais, ele veio falar comigo e a gente conversou, ele me deu o telefone dele, a gente conversou naquele dia. E eu comecei a perguntar para Deus se realmente valia a pena ir para a política, Marcelo. Porque eu olhava para toda aquela podridão, eu olhava para questões da vaidade, do egoísmo, mesmo de pessoas que concordam com as minhas ideias, mas eu via no meio político, seja da esquerda, da direita, uma vaidade sem precedente. E eu falei, Deus, eu não quero ir para esse lamaçal, eu não quero participar disso. Será que tem uma forma de eu me manter puro, me manter fiel e leal aos meus valores dentro da política? E aí foi quando eu olhei para a vida do Nicolas Ferreira. E Deus falou ao meu coração, olha só, o Nicolas é um cara que é filho de pastor, era baterista da igreja, era um jovem comum, mas que eu levantei para fazer a diferença, para realmente se mostrar que é possível se manter puro no meio de uma geração impura. E aí Deus me mostrou que José não foi pastor no Egito, ele foi político. Daniel não foi pastor na Babilônia, ele foi político. Davi não foi pastor em Israel. Apesar de ser pastor e também pastorear o povo de Deus, ele foi político, foi um rei. E eu entendi que era possível, sim, fazer a diferença, se manter puro no meio de uma geração corrompida, não me contaminar e manter firme no meu posicionamento, porque eu tinha um precedente, um referencial. Então o Nicolas, para mim, é um referencial. E ele é um cara muito difícil de acessar, porque realmente ele se priva, né, de qualquer tipo de pessoa que vai contra os valores dele. Ele é um cara assim, e ele faz isso de forma muito certa, né? Ele politicamente, todo mundo tem acesso, ele é um cara muito popular, mas para ter relacionamento, ele é um cara que ele se atém muito aos seus valores, aquilo que ele acredita. Mas logo nessa caminhada, teve até um dia que ele falou que eu era onipresente. Eu encontrei ele no evento, ele disse, pô Pedro, você aqui de novo, você é onipresente, cara, todo lugar que eu vou você tá. E realmente, a gente participava dos mesmos eventos, de várias vezes eu fui de forma intencional para estar presente, para absorver o conhecimento, para aprender com ele. E então eu conquistei essa amizade porque realmente ele entendeu que a gente caminha por algo maior que a política, que é o reino de Deus. Hoje eu estou na política, fui candidato nas eleições municipais, provavelmente serei novamente também nas eleições agora de 2026, mas com um entendimento muito novo. Eu não sou uma voz política, eu sou antes uma voz profética. O meu propósito na política é única e exclusivamente manifestar o reino de Deus através dessa ferramenta que ele nos deixou, que é a política. Cara, muito legal. E você tem tido contato com muitos parlamentares, né? O Nicolas, o Gaia. E como é que você tem lidado com isso daí? Eu sou muito grato a Deus. Eu digo que é realmente espiritual a minha vinda para a política,
Porque, Marcelo, eu nunca tive uma porta fechada para mim na política. Todos os parlamentares de direita, o Gayer, o Nicolas, o Paulo Bilinski, a Zambelli, a Bia Kicis, os parlamentares mais conhecidos, Thiago Manzoni, um gigante aqui de Brasília, né? Toda essa galera, eles perceberam muito cedo que podem falar o que quiser de mim, eu tenho muitos defeitos, mas eu sou uma pessoa genuína. Eu realmente sou uma pessoa transparente. A gente se conheceu ontem, né, aqui, e a gente já virou amigo aqui, viemos conversando, compartilhando coisas do reino de Deus. Verdade. Porque eu acredito nessa transparência, eu sou anti-malícia, aquela malícia, sabe, das pessoas ocultarem suas intenções. Então as pessoas sempre tiveram muita liberdade comigo, entenderam logo cedo que eu vim pra somar, eu quero contribuir. Eu não sou o cara que ataca aliados, né, eu ataco ideias, não ataco pessoas, eu quero somar, então... Deus tem aberto muitas portas para mim na política. Esse livro, por exemplo, A Face Oculta, nós lançamos aqui em Brasília, na Frente Parlamentar do Agronegócio, e eu tive a honra de ter a presença de mais de 50 deputados federais do lançamento desse livro. No outro ano lançamos, 2024, lançamos o mínimo, esse ano, 2025, lançamos o mínimo sobre o MST. Tinham mais de 30 deputados da direita lá, entre deputados federais e estaduais, na Frente Parlamentar do Agro. E eu tenho conquistado isso por mérito de alguém que entendeu que se você fizer a coisa certa da forma certa, não tem como dar errado. Então, qual que é a minha estratégia? A minha estratégia é manter os meus princípios, é ser leal ao meu Deus e à minha esposa, à minha família, e trabalhar sempre com a verdade. Muito legal. Porque, afinal, a verdade me libertou das garras do marxismo e eu caminho com ela porque a verdade, ela une perfeitamente todas as coisas, né? A Bíblia diz que o amor une perfeitamente ao elo perfeito de todas as coisas. Caramba, muito legal isso daí, cara. Teve algumas coisas que eu vi lá no Instagram também, que eu anotei aqui, que eu achei muito legal. Algumas coisas, por exemplo, a PGR pedindo prisão do Nicolas lá, por causa do Pix, você comentou. O Dudino lá da favela, que você também falou lá. A Dama do Tráfico, tu lembra disso aí? Sim. Também? Que você falou, e a força do agro, né? Então, assim, sempre as suas pautas você fica buscando algo que é relacionado ao MST, mas também a proteção também dos direitos aí cristãos judaicos, né? Sim, eu milito pela cultura cristã. Porque, assim, as pessoas falam, Pedro, você é contra a doutrinação? Eu digo não. Eu não sou contra a doutrinação, eu sou contra a doutrinação marxista. E eu explico o meu motivo. Porque eu acredito que existem doutrinas inferiores e doutrinas superiores. Sim. Existe a baixa cultura e existe a alta cultura. Tudo que nós produzimos é cultura, mas eu acredito que há culturas que não merecem existir e existem culturas superiores, que elevam o ser humano, que melhoram a nossa humanidade, que nos ascendem socialmente também diante da prosperidade e que também nos conectam com o Criador. Então, o cristão, ele possui uma cultura e nós acreditamos que essa cultura é melhor que as outras. A gente, cada vez mais, ô Marcelo, eu tenho carregado uma frase que é: não peça desculpa por ser cristão. Parece que hoje você chega num ambiente, da prefeitura, numa Câmara dos Deputados e tá reunindo o pessoal da direita ali, aí a pessoa vai fazer uma oração, ela fala assim, pessoal, olha, eu vou fazer uma oração aqui, mas assim, eu não quero ofender ninguém, se você não é cristão, pra que a gente tá pedindo desculpa por ser cristão? Não, eu vou orar ao meu Deus, eu quero que aqueles que não acreditam nesse Deus, nesse Jesus, que respeitem o meu direito de fazer essa oração, e eu acredito que a minha fé é superior a todas as outras. Se eu achasse, Marcelo, que a Umbanda era melhor que o cristianismo, eu era macumbeiro, eu não era cristão, eu tava na Umbanda. É isso. Eu acredito que a fé cristã é melhor, que o meu Deus é o único, que a minha fé é genuína e que é ela que vai resgatar e salvar o mundo. Eu acredito nisso, senão eu tava do lado de lá. Então, assim, eu tenho o direito de pensar assim, eu tenho o direito de falar muito isso. Legal, muito e as legal. pessoas têm o direito de discordar, de debater comigo sobre isso. Muito legal. O que elas não têm o direito é de me calar ou de me prender por conta da minha religião, da minha fé e do que o livro, que é o objeto da minha fé, que é a Bíblia Sagrada, diz. Então a gente tem que parar com essa pedição de desculpa, pagação de pedágio, com medo de ser cancelado. Eu acho que tá faltando cristãos posicionados hoje, Marcelo. Com você. Sabe? João, capítulo 15, né? Jesus disse que nós seríamos perseguidos pelo nome dele. Bem-aventurado quando vocês forem maltratados, humilhados pelo meu nome.
É nisso que consiste o reino dos céus. Agora, hoje a gente fica com medo de falar do cristianismo e tal. Não, eu sou a favor da doutrinação. Doutrinação cristã. Tinha que ter Pai Nosso nas escolas, sim. Tinha que cantar o hino nacional, patriótico, sim. Tinha que ter matérias cívicos, matérias falando de civismo, matérias falando de valores, de princípios e valores, matéria falando sobre religião. Para colocar todas as religiões na mesa e falar qual é a melhor. Qual é a que fundou a melhor civilização do mundo? Foi o cristianismo. De onde vêm os hospitais? Vem da cultura cristã. De onde vêm as universidades? Foram fundadas por cristãos. Tudo de bom que nós temos nessa sociedade foi criada pela cultura cristã. Tudo que nós temos de ruim nessa sociedade foi criada pelas ideologias. O que é a ideologia? Ela é uma nova religião que tenta substituir a fé cristã. Então a minha luta é contra a má religião, contra a má cultura, contra a má doutrina. Porque eu entendi que se eu chegar para um cara que tem a religião do gaysismo, LGBT, e sentar na minha frente, eu tentar convencer ele num podcast de que ele tá errado, ele não vai se convencer. Geralmente eu faço o debate para mostrar para as outras pessoas, porque ele mesmo não vai se convencer, ele tem uma religião. Agora, somente uma doutrina superior é capaz de libertar alguém de uma doutrina inferior. Se você apresenta para ela, ao invés de falar mal da agenda woke para ela, você mostrar para ela o que é cristianismo, o que é amor ao próximo, o que é identidade firmada como filho de Deus e dizer para ela que a sexualidade dela não define a própria identidade. Identidade é algo muito mais profundo, diz respeito à sua alma, à sua humanidade, à sua criação e que você deve uma resposta a isso diante do que você recebeu de Deus. Então a gente muda o debate. Então eu sou a favor da cultura cristã e contra a cultura marxista. Eu sou a favor da doutrina cristã e não da doutrina marxista. É por isso que eu luto, é por isso que eu milito. Tá, uma pergunta aqui também, a gente vai caminhar para o fim, mas eu queria saber, porque você disse um pouquinho da questão política, nós vamos entrar um pouquinho nesse viés, sim, que hoje você está em São Paulo, você é um pré-candidato a deputado federal, né? A gente estava conversando sobre isso, e a sua esposa aceitou isso, ela tá tranquila, porque assim, o que eu acredito? Eu acredito que quando a família tá no mesmo caminho, tem tudo para dar certo. Mas quando a esposa, né, a família, já acha que não é o caminho, eu acho que tem tudo para dar errado. Eu acho que não vai ter prosperidade. Mas como é que a sua família está lidando com isso aí, com a sua pré-candidatura de 2026? Marcelo, eu acredito muito que a minha família, a minha esposa, nós vivemos a partir de um propósito. Eu sempre caminho com a frase que é: o propósito é maior que a proposta. Nenhuma proposta no mundo vai superar o propósito pelo qual eu vivo. Então a minha esposa, ela é uma mulher de Deus, é uma filha de pastor, uma mulher bíblica, uma mulher emocionalmente saudável. Nós temos uma família feliz, estruturada, em princípios e valores, fundamentado na palavra de Deus. Parabéns, muito legal. E isso me dá uma base muito grande para eu fazer política. Porque eu vou falar isso num podcast, poucas pessoas têm coragem de falar. Mas eu oro todos os dias e falo para Deus o seguinte: Deus, eu estou indo para a política. Não permita que eu perca o meu propósito de vista. Não permita que eu perca os meus valores. Não quero, Marcelo, entrar para uma estatística de um homem frustrado. Não quero entrar para uma estatística de um adúltero. Não quero entrar para uma estatística de um corrupto. Não quero entrar para uma estatística de um homem que vendeu a sua alma para o diabo para ganhar dinheiro na política. Não quero entrar para uma estatística de alguém hipócrita que diz uma coisa no microfone na frente de um podcast e nos bastidores é podre. Nos bastidores vende a alma. Nos bastidores vende os valores. A minha meta na política é entrar como um cristão e purificar as coisas, não ser contaminado por elas. É o que Cristo fazia. Ele tocava no defunto. Na cultura judaica era contaminação para ele. Sim. Mas é ele quem purificava, é ele quem ressuscitava, é ele quem gerava vida. Eu quero entrar na política para fazer realmente a diferença. A minha esposa abraçou esse entendimento porque ela entende que nós somos agentes do reino de Deus. A gente está lutando por algo maior que a política, o partido. Por mais que as ideias conservadoras... Eu não sou conservador, eu sou cristão. Eu não preciso dizer que eu sou conservador, porque naturalmente eu sou. Agora, nem todo conservador é cristão. Todo cristão necessariamente precisa ser conservador. Mas nem todo conservador é cristão. Então eu estou aqui na política pelo cristianismo, pela fé. Por mais que eu sou pecador, eu vou errar. A minha frase é também: eu vou te decepcionar.
Mas eu vou decepcionar na perspectiva de alguém que está tentando acertar. Não de alguém que está usando de má fé, instrumentalizando a política para promover o mal ou para ser um hipócrita, vendendo um discurso para as pessoas quando tem a vida completamente diferente. Vou errar como toda pessoa erra, mas pode ter certeza, tentando acertar. Bacana. E eu acredito que eu estarei na política enquanto isso acontecer. Bacana. Hoje você está no Partido Novo, né? Sim. Você entrou, foi esse ano, como é que é isso? O Partido, eu sempre busquei na política participar de um grupo. E grupo se faz, ninguém é obrigado a te colocar dentro de um grupo. Eu nunca implorei nada pro PL, né? O PL foi um partido que me acolheu, onde eu tive a honra de participar, de caminhar com pessoas incríveis, né? Eu participei do seminário de comunicação da juventude, eu conheço algumas dezenas de deputados do PL, que são meus amigos, a exemplo do deputado Zuco, que vai ser o próximo governador do Rio Grande do Sul, é um amigão mesmo que eu conquistei na política. Caminhei com vários deputados que sempre me deram um braço, como o Manzoni, a Bia Kisses, o Bilinski, vários outros deputados, o Nicolas Ferreira, enfim, fiz muito, o deputado Gayer, poxa, meu deputado lá em Goiás. Então, só que eu não consegui criar um grupo dentro do PL, a ponto de eu conseguir fazer um bom trabalho. E o Partido Novo me deu essa abertura, me ofereceu um grupo, me ofereceu a possibilidade, uma estrutura para eu realmente conseguir fazer o que eu quero fazer. E tem um detalhe importante, eu não conseguiria fazer o que eu pretendo fazer, a minha missão, a partir do estado de Goiás. Eu precisava entender qual é a cabeça da serpente, de onde vem a mentalidade do MST e da esquerda no Brasil. É o estado de São Paulo, onde fundou o Foro de São Paulo, as universidades que estão infestadas dessa ideologia. Verdade. Então, eu não conseguia fazer isso em outra geografia. Então, me mudei para São Paulo, o Novo abriu as portas para mim, me deu o desafio, né, da pré-candidatura a deputado federal. Cara, que bacana. Então, eu pretendo ser pré-candidato, estou organizando para ser pré-candidato pelo Novo, mas já estou no Novo, saí do PL com a carta de anuência do presidente do PL, então saí com as portas abertas, continuo tendo relacionamento com todos os influenciadores, deputados do PL, porque eu entendo, mais uma vez, que a gente está lutando por algo maior. E eu gosto de caminhar com pessoas que entendem isso, que a nossa luta ela é suprapartidária. Partido é importante para a eleição, mas fora isso, não pode nos dividir. Tem que nos unir por um propósito maior. Então eu tenho a honra. E assim, o Partido Novo também, é importante frisar isso aqui, né? A gente está vivendo um novo 2.0, né? O partido conseguiu expulsar aquela amoeba do Amoedo, né? Que fez mal para o partido, apesar de ter fundado o partido, criou um bom estatuto que permitiu expulsar o próprio traidor da ideia do partido. E hoje a gente tem Ricardo Salles no partido, a gente tem o Van Hatten, que é um ícone também, uma inspiração para mim e para vários brasileiros. A gente tem pessoas de peso trazendo novamente o resgate desses valores. Cara, o partido está muito próximo do PL em todos os estados do Brasil. No Rio Grande do Sul está caminhando junto, em Goiás está caminhando junto. Então, eu estou achando muito legal a direita se unindo, né, entendendo que o partido é algo que vai nos dar base, mas que a nossa luta é muito maior do que isso. Eu que sou do PL, sinto dizer para você que eu fico triste, né? Porque um quadro como você dentro do PL seria uma coisa maravilhosa. Né? Então, assim, a gente fica um pouco chateado, mas a gente sabe que você agora está no Novo, que é um partido maravilhoso também, né? Um partido que realmente tem se mostrado um partido de direita, e a gente fica muito, muito feliz em relação a isso daí. Só um parêntese, para finalizar esse assunto, eu não poderia deixar de agradecer a pessoa que me colocou no PL, que me deu espaço, que me deu voz, que é o meu eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque quando eu fui convidado ao Palácio da Alvorada em 2022, eu era menos do que nada na política, Marcelo. Não tinha um motivo para eu estar ali. Uma história viral acontece todo dia com qualquer um. Eu não era novidade para dizer assim, olha, esse cara aqui é importante. Não, eu era uma pessoa comum. Mas o Bolsonaro entendeu a preocupação dele com as crianças no MST. E quando ele me convidou, a gente sentou numa mesa como essa, gigante, e comecei a conversar. E sabe quando você vai falar uma coisa e fica com medo de falar demais e para de falar? O Bolsonaro, continua aí, quero te ouvir. O que é esse negócio do encontro sem terrinha aí? O que tá acontecendo com as nossas crianças? Então eu entendi esse cara que amava o Brasil. Esse cara que queria realmente resolver o problema do Brasil. Ele falou, eu dei lá mais de 420 mil títulos pro Sem Terra. O MST nunca deu esses títulos lá. O pessoal tava sofrendo, escravizado pelo movimento.
Então, conta comigo aí, já postei o teu vídeo lá no meu Facebook. Que legal. O que você precisar, você vai ser nosso candidato aí. Na época, ele me convidou pra ser candidato a estadual, eu não quis ser candidato naquela época. Sim. Apesar de que eu acho que eu seria eleito porque eu tava com muita visibilidade. Uhum. Mas, mais uma vez, eu não queria me aproveitar disso, eu queria fazer da forma certa. Uhum. Hoje eu sei que eu estou pronto pra uma Tá candidatura. preparado. Continuo lutando pelas mesmas pautas que o PL defende, que o Bolsonaro defende. Uhum. Bolsonaro, pra mim, sempre foi e sempre será a maior inspiração na política. O homem que se tornou o símbolo de uma luta que somente está começando. O presente pode ser deles, como diz o Nicolas, mas o futuro é nosso. Se Deus quiser. Cara, e pra gente terminar aqui, eu vou te falar algumas palavras. Eu queria que você me respondesse também em uma única palavra o que significa pra você. Beleza? Beleza. Liberdade. Jesus. Jesus. Vida. Jesus. Jesus. Deus. Jesus. Jesus. Política. Reino. Reino. Família. Base. Base de tudo. E Bolsonaro. Líder. 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 Pedro, eu fico muito feliz. Eu quero mostrar uma foto. Tá preparado aí a foto? Queria que colocasse a foto aí para aquele... Isso, essa foto aí. Essa foto aí, o que ela significa para você? Essa foto aí. Ó, o Gayer curtindo a foto aqui. É interessante. É interessante porque todo dia, Marcelo, talvez você vai fazer isso ainda. Todo dia chega alguém nos bastidores assim e fala, vem cá, um cantinho aqui. Você foi mesmo do MST? Tipo assim, sua história é muito interessante. Será que parece uma criação, uma invenção? É. Esse aqui sou eu. Aos 11 anos de idade, na minha primeira manifestação. Essa aqui é minha irmã, minha mãe e o meu pai tá aqui do lado. E eu tô segurando a bandeira do Che Guevara. Meu pai tá com o boné do MST. Olha o tanto de sem terra lá atrás. Nesse dia, eu depredei patrimônio público, quase linchamos uma pessoa porque ela queria avançar o sinal e a gente tava com a bandeira fechando a BR. Uhum. E ela queria avançar, a gente começou a destruir o carro dela. Uhum. E eu invadi o prédio do INCRA com um policial armado lá dentro, ameaçando atirar. Mas a minha mentalidade era de um revolucionário. A diferença é que esse menino, aos 11 anos de idade, já carregava uma promessa de Deus. Que bacana. Que seria um homem de influência. Que bacana. Pelo reino de Deus, não pelo MST. Que por um tempo até esqueceu disso quando estava envolvido na ideologia e na doutrinação. Mas o dia que ele se lembrou, ele acordou e recebeu uma palavra de Deus que um dia sentaria na mesa com o maior líder da nação. Isso se cumpriu em 2022, quando o Bolsonaro me convidou à política. E desde então eu entendo que a minha missão na política é manifestar o reino de Deus, falar da doutrina cristã, da cultura cristã e abrir a mente dos jovens, libertar uma juventude que está presa por uma ideologia que está fazendo mal para o nosso país, destruindo as famílias, assassinando bebês no ventre de suas mães, roubando a identidade das pessoas. Então eu tô muito feliz de ver essa foto aqui. Cara, e essa foto ela foi colocada com um propósito mesmo, porque as pessoas ainda perguntam, né? Mas ele foi do MST mesmo? Ele é verdade? Ou ele só tá usando isso para ser candidato e tal? E eu quis colocar isso daí porque realmente você foi do movimento, a sua família foi do movimento, o Papai do Céu chegou, entrou no seu coração, mudou a sua mentalidade, né? Então a gente sabe, você que tá no MST, tem esperança para você, tem esperança, como teve pro Pedro, também vai ter esperança para você e a gente pode ter um Brasil muito melhor. Pedro, eu queria te agradecer pela oportunidade de estar gravando aqui. A gente se encontrou ontem no movimento de Anistia Já e você prontamente falou, Marcelo, eu vou no teu podcast, né? Tu até me ligou de noite, titubeou, cansaço, mas aí depois você falou, cara, eu prometi, eu vou cumprir, eu vou estar lá com você, vou gravar com você. Cara, eu tô muito feliz mesmo. Que Deus abençoe a sua trajetória, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Conta com a gente aqui em Brasília, o que a gente puder te ajudar em 2026, a gente vai estar aqui para te ajudar. E eu acho que hoje nós criamos uma aliança. Amém. E eu espero que daqui para frente a gente caminhe junto. Parabéns. Se você acha que já fez o bastante, saiba que você pode mais. É isso aí. Obrigado. Deus abençoe. Que isso, até frase de efeito, hein?